Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Quem é que pode suster-se? Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Um dos mais belos hinos do cancioneiro brasileiro foi escrito por Asaf. E ele diz o seguinte: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós declaramos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Quem é que pode estar de pé do dia do Cordeiro? Aqueles que foram lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Segundo, quem é que pode estar em pé diante do trono de Deus? Quem é que pode suster-se no dia do juízo? O texto de Apocalipse vai nos dizer outra coisa. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Aqueles que foram lavados pelo sangue. E agora vai falar de uma outra verdade. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o texto está falando é o seguinte: que Deus vai escrever o nome do seu povo no livro da vida. Nós sempre imaginamos livro de alguma forma assim contemporânea. Não podemos imaginar de outra forma. E aí está um grande livro, e o nome vai ser passado. Quem pode escrever o nome no livro da vida? A Bíblia nos diz que o vencedor, ele terá o seu nome no livro da vida. E quem vai escrever isso aí é o próprio sangue do Cordeiro de Deus. Quem é que vai poder sustentar-se naquele dia? Aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida. Neste livro foram escritos todos os que se recusaram a adorar o diabo, a adorar a besta. E Jesus afirmou que essas pessoas o verão, e que ele estará diante do Pai advogando por elas. Não é isso que ele diz aqui? Jesus está dizendo, eu confessarei o nome dessas pessoas diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Eu vou dizer, eu comprei essa pessoa. Esse nome aí fui eu que coloquei. Eu vou defender você. Quem é que pode sustentar-se no dia do juízo? O texto fala mais. Capítulo 7, versículo 9. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é uma das afirmações mais lindas que tem na Bíblia. Respondi-lhe, no capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha o versículo 15, como é que fala de uma forma interessante. Razão porque se acham diante do trono. Eles estão diante do trono e ficam em pé diante do trono por uma razão. Eles lavaram suas vestiduras e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é justiça própria, é obra de Deus por nós. Mas o texto da Bíblia de Apocalipse nos fala mais. Capítulo 9. Quem pode sustentar-se no último dia? Capítulo 9, versículo 4 a 6. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, o texto está falando aqui, meus queridos irmãos, que precisa ter uma outra marca. Capítulo 7, versículo 3. Diz aí: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vai ter uma marca. Às vezes a gente pergunta, quando você chegar diante de Deus, o que você vai falar para Deus? Não precisa. Você vai ter uma marca. Na tua fronte vai estar estampado um nome que Deus conhece. E vai ser selado na fronte os servos
do nosso Deus. O que é interessante, porque no texto anterior que nós lemos, está falando daqueles que têm a marca da besta. Ambos são marcados, indelevelmente. Ambos são reconhecidos. No mundo espiritual isso já acontece hoje. O diabo sabe aqueles que são de Jesus. O diabo sabe aqueles que não são de Jesus. Uma vez a palavra de Deus nos fala em Atos que alguns sacerdotes de um tal, filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, resolveram expulsar o demônio. E saíram bancando exorcistas. E eles tentavam expulsar o demônio dizendo: eu exorcizo você em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios dizem uma coisa interessante. Ele diz assim: nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas não sabemos, nós não reconhecemos vocês. E é interessante que quando ele fala de conhecer ali, a ideia de conhecer é o verbo gnosco, no grego, que significa nós conhecemos Jesus por interação pessoal. No mundo espiritual, Jesus é conhecido. Por isso que quando ele exercia o seu ministério aqui na terra, os demônios vinham e se ajoelhavam diante dele. Mas quando eles falam de Paulo, eles não falam que conhecem Paulo no sentido de interação. Eles falam epistamai, a ideia de conheço Paulo porque eu sei do profile dele, eu sei do arquivo dele, eu sei da história dele. Um dia nós estávamos expulsando o demônio de uma menina aqui nessa igreja. E uma menina, possessa de um espírito maligno, virou para nós e com a voz muito alterada, ela disse: pastor Samuel, eu te conheço desde Boston. Aí eu fiquei assustado. Depois eu fui ver, não, me conhece há muito tempo. Não precisa ficar com medo disso, não. É isso que acontece no mundo espiritual, meus queridos irmãos. Quando nós chegamos diante de Deus, na fronte do Cordeiro está escrito, da fronte daqueles que amam o Cordeiro, está escrito o nome do Cordeiro. Aqueles que têm a marca da besta, têm a marca da besta. Quem é que pode sustentar-se no dia no último dia? Quem é que pode estar em pé diante do trono do Senhor? Você, quando chegar diante de Deus, você tem certeza de que você pode estar diante do trono porque Jesus lavou os seus pecados? Porque você foi redimido pelo sangue do Cordeiro? Porque na sua fronte está escrito o nome do Cordeiro? Ou você está brincando de Deus, achando que dá para levar nesse jogo filosófico seu, existencialista, defendendo-se e acusando-se? Quem é que pode estar em pé no dia do juízo? Os reis da terra, os poderosos, os pobres, os ricos, os políticos. Eles estão aqui dizendo: monte cair sobre nós, rochedo cair sobre nós, porque nós estamos em grande angústia, porque nós não queremos contemplar a face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E eu, meus queridos irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus já me deu a experiência de ver pessoas que amam Jesus partindo para a glória. E a característica de pessoas que amam Jesus e partem para a glória, para o encontro do juízo, não é característica de quem está apavorado. É característica de quem sabe que vai ser maravilhoso encontrar com o Cordeiro. Nenhum medo. Nenhum medo. Porque sabem que foram remidas pelo sangue do Cordeiro. Sabem que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Sabem que o nome deles foi escrito no livro da vida. E sabem que na fronte deles a marca do Cordeiro está presente. Quem é que pode sustentar-se no último dia? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós estamos aqui hoje ouvindo coisas tão sérias, Pai. Coisas que têm implicações eternas, ó Pai. E nós estamos aqui absolutamente rendidos, Pai, diante da veracidade, diante da evidência das promessas do Senhor. E naquele dia, Pai, nós não queremos nos apresentar diante do Senhor por qualquer esforço que a gente tenha feito, Pai. Mas nós queremos nos apresentar diante do Senhor pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o teu bendito nome, Senhor. Porque o Senhor nos compraste, o Senhor nos comprou com um preço muito caro, pelo sangue do teu próprio Cordeiro, para nos dar vida, para nos restaurar. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. No dia do juízo nós não queremos estar como quem está angustiado porque vai encontrar com o Cordeiro.
Mas no dia do juízo, Pai, nós queremos nos encontrar com o Senhor, porque nós estamos impressionados com tudo que o Senhor fez por nós e nós te amamos. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Coloca-nos nesse lugar, na tua presença, em Cristo Jesus. Amém.